Olá, buenos dias! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje nós vamos ver o presente do subjuntivo, presente de subjuntivo. É um tempo do verbo em espanhol muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante. Aqui nós vamos iniciar fazendo uma definição, mais do que uma definição, mas apresentando a principal função do uso do presente do subjuntivo. Se utiliza este tempo para hablar de la irrealidad, expressar desejos, formular hipóteses ou indicar probabilidades. Então, de forma geral, muitas dessas características, desses usos que nós acabamos de relacionar, está muito interligado ao modo subjuntivo de uma forma geral. Então, para que serve o modo subjuntivo? Para falar de ações que eu não tenho certeza. Indicativo, certeza. Subjuntivo, incerteza. Essas incertezas, elas podem ser expressadas através de desejos, hipóteses, probabilidades. E todos esses aspectos formam o mesmo grupo, hablar de la irrealidad. Agora aqui abaixo nós já vamos ver a formação. Como é formada essa conjugação do verbo do presente de subjuntivo? Vamos ver no primeiro momento os verbos regulares e já na sequência os irregulares. Como que eu conjugo os verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação? Ao contrário do presente do indicativo, né? Se lá no indicativo os verbos terminados em AR, a tendência é a desinência terminar em A, ER, a tendência no presente do indicativo é terminar em E no vivir, a tendência do presente do indicativo é terminar em I, aqui no subjuntivo é o contrário. Primeira conjugação, ou seja, a R vai entender para todas as pessoas do pronome o E ao invés do A. Aprender vai entender para o A ao invés do E. E o IR para o A, assim como o ER, né? Praticamente a mesma conjugação, não podemos generalizar porque tem alguns verbos irregulares que vai mudar, né? Mas, de forma geral, seriam a mesma. Como que fica, então, o verbo cantar? Cante, cantes, cante, cantemos, canteis, cantem. E o aprender? Aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendais, aprendam. E o viver? Viva, vivas, viva, vivamos, vivais, vivam. Umas observações, né, que eu acabei de dizer, mas é que aqui vai ser separado para vocês terem a visão. Primeira e terceira persona del singular, yo, él, ella ou usted, que seria el formal, la conjugación es igual, termina em E e termina em A. Já em la segunda persona del singular, tú y vos, termina en S. E terceira persona del plural, ellos, ellas e ustedes, formalidade, termina em N. Embora esse quadro esteja separado para vocês terem uma visão, não estou falando nada de diferente. Já sabemos que todos os verbos da terceira pessoa do plural terminam em N. Em português seria M, mas em espanhol não existem palavras terminadas em M, não existem. Seria sempre o N nesse lugar aí do M, tá? Então isso é importante também porque a tendência é a gente escrever em português, né? Infelizmente. Já na sequência, nós vamos ver ainda sobre os verbos regulares algumas observações. Vocês perceberam? Vou voltar aqui um pouquinho. Que aqui, entre parênteses, eu tenho reticências, porque algo estava sendo dito antes, e depois eu tenho a conjunção que, por fim, o pronome, e depois a conjugação. Tem um motivo, né? La conjunción que, colocada entre parênteses, delante de la conjugación verbal, sirve simplesmente para facilitar o aprendizaje deste tempo verbal, porque, en la mayoría de los casos, lo precede. Sin embargo, hay casos en que no se usan.
Então, a única observação aqui é que essa conjunção que ela está entre parênteses, porque é comum ela ser utilizada junto com o presente do subjuntivo. Mas não é regra. Então, vão ter casos em que a frase está construída no presente subjuntivo e eu não tenho o que, a conjunção que antes da conjugação. Então, é permitido. É comum, é importante eu saber que é comum, mas também é importante eu saber que não é regra. Ojalá puede usarse seguido ou não de la conjunción que. Porque ojalá? Ojalá é um termo, é uma expressão utilizada para expressar desejo. Como nós acabamos de dizer que o presente do subjuntivo, ele é utilizado, dentre outras coisas, né? Para se referir a desejos, probabilidades, hipóteses, quais são as expressões ou os termos que eu posso utilizar? No caso aqui, o calar é uma delas direcionada ao desejo. Posso também descer o que e já coloco também aí o verbo. E assim por diante. Exemplos aqui, ó. Quero que mañana lleguemos temprano al local de show. Llueva ou não llueva? La orquesta se vai apresentar. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu coloquei quero que. Aqui é uma expressão de desejo também. Quero que. E depois eu coloquei mañana lleguemos. Lleguemos está conjugado aí no presente do subjuntivo. Exemplo de baixo. Llueva ou não llueva? Llueva está conjugado no presente. Eu coloquei o que antes? Não. E minha construção está perfeita. Então, eu posso ou não colocar. Para indicar que hablamos de hipóteses ou probabilidades, utilizamos as formas quizás e talvez. Esta última, em espanhol, se escreve em 2 palavras. Exemplos. Então, em espanhol, só existe a possibilidade de eu escrever talvez separado, tá? Tanto o quizás quanto o talvez eu utilizo para expressar hipóteses ou probabilidades. Da mesma forma que eu usei ojalá, descer o que para expressar desejo, aqui nós acabamos de ver 2 expressões específicas para esses 2 outros sentidos, certo? Um exemplo aí, a fala da menina, né? Da muchacha. Quizás el concerto de rock termine muy tarde. Talvez el show dure umas 2 horas. Então, aí um exemplo com essas 2 expressões, tá? Então, a fala dela aí está totalmente direcionada a uma hipótese. Já passando para os verbos irregulares, nós vamos ter 2 partes para vocês poderem ter uma visão geral das irregularidades, né? Se forma a partir de la conjugación de la primera persona del singular del presente de indicativo. Si esta es irregular, essa irregularidade se transmite a todas as pessoas do presente de subjuntivo. Então, a única coisa de diferente que está dizendo aqui do presente de subjuntivo é que quando o verbo é irregular, ele vai começar essa irregularidade logo na primeira pessoa do singular, que seria eu. E essa mesma irregularidade vai seguir para as demais pessoas do pronome. Essa é a primeira situação de verbo irregular do presente subjuntivo, certo? Então, por exemplo, os verbos estar, ser e ver, verbos extremamente importantes, né? Muito utilizados. Como que eu conjugo aí, no caso, o verbo estar? Se eu tenho a minha desinência a partir da raiz, ou seja, eu tiro a R e o que sobra é minha raiz ou meu radical, né? E eu altero qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa, né? Que não esteja dentro do padrão normal, eu vou considerar este verbo como irregular. Então, aí o que eu percebo? Eu coloquei, ó, né? Então, estés, este, estés, este. Estemos, esteis e estem. A irregularidade está no e. No ser, sea, seas, sea, seamos, seais, seam. Mas, professora, eu não estou enxergando nada. Olha só, o verbo ser, ele ajuda muito a gente ter essa visão. Se eu tiro a minha conjugação ER, o que sobra? O S. A terminação não é a, as, a, amos, as, an. E esse E que eu coloquei aqui? Eu acrescentei uma vogal. Então, eu tenho uma irregularidade vocálica, né? Então, eu alterei. Eu coloquei algo que não existia. Essa alteração é considerada aí como
um acréscimo que faz com que o verbo se torne assim dentro dessas características, tá? O ver, vea, veas, vea, veamos, veais, vean. A mesma coisa vai acontecer aqui. Los verbos estar, ser e ver não adoptam la cota em la conjugación, a diferença do português. Esteja, este, né? Então, a diferença aqui do português para o espanhol. Cuidado, porque a nossa tendência sempre é traduzir, né? Então, cuidado, tá bom? Alguns outros exemplos. Aqui, nesses verbos de forma específica, é claro que existem outros que seguem essas mesmas irregularidades. Esses são os mais utilizados, né? Principalmente a ser e poder. Nessa segunda parte, nós vamos ver algumas irregularidades que eu acrescento o G na primeira pessoa do singular, que eu troco o E por IE na primeira pessoa do singular, que eu troco o O por o E, né? E assim por diante. Aqui, nesses verbos de forma específica, eu estou tendo contato mais uma vez, porque nós já vimos isso no indicativo, com as irregularidades consonantales e vocálicas e doble irregularidade. Então, nós estamos revendo alguns conceitos que tínhamos visto anteriormente. Aqui eu diria que é mais fácil do que os verbos irregulares que nós vimos na tela anterior, porque aqui, se eu sei conjugar o verbo no presente do indicativo, ele vai seguir a irregularidade. Eu me refiro à estrutura, não é a conjugação que eu vou usar, né? Eu vou conjugar mentalmente o verbo na primeira pessoa do singular, do indicativo. A irregularidade que eu tenho lá, ela vai ser repetida aqui. Quando eu conjugo o verbo a ser no presente do indicativo, eu conjugo hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacem, não é? Pois é, a irregularidade está só na primeira pessoa. O verbo pensar, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, pensam. Já eu tenho uma irregularidade que segue para todas as pessoas do pronome do presente do indicativo. E o mesmo vai acontecer com poder e dormir. Aqui observem a irregularidade do yo, do presente do indicativo, que eu acrescentei o G, uma irregularidade através de consoante. Eu vou seguir, olha, como que conjuga então? Haga, hagas, haga, hagamos, hagais, hagam. E no pensar? Piense, pienses, piense, pensemos, penseis, pensem. Pueda, puedas, pueda, podamos, podais, puedan. Duerma, duermas, duerma, durmamos, durmais, duermam. Então, eu tenho aqui duas irregularidades. A primeira, onde eu troquei o O por o E, e a segunda irregularidade, que eu apenas troquei o O por U, certo? A los verbos tener e venir, assim como a ser, se añade una G na primeira persona del singular, del presente de indicativo. Tengo, vengo. E se les transmite essa irregularidade a todas as pessoas del presente de subjuntivo. Tenga, tengas, venga, vengas, né? Ojo, atenção! Observa a formação del presente de subjuntivo em la forma impersonal del verbo haber. Ou seja, o presente subjuntivo relacionado aí à forma do verbo haver, a forma impessoal que é invariável, seria ai ou haja. Aí eu já estou entrando em outros aspectos, né? Da colocação do verbo haver como impessoal, e isso nós vamos ver mais adiante, tá bom? E aí cita o outro verbo também, que é o ir, conjuga totalmente diferente, tem sua conjugação própria, né? E não existe outra opção a não ser conhecer e ter domínio aí da escrita desse verbo. Vaia, vaias, vaia, vaiamos, vaiais, vaiam. Certo? Então, pessoal, sobre o presente do subjuntivo, essas são as bases. É um verbo muito simples, na verdade, né? E se vocês perceberem, ele carrega aí muitas características do presente do indicativo, que, no meu ver, é um dos tempos mais fáceis, né, das conjugações aí de verbo. Então, ele arrasta muitas irregularidades, muitos princípios. Agora, por que o presente do subjuntivo é tão importante, pessoal? Porque nós vimos, e nós vamos rever depois, mais para frente, o imperativo afirmativo, né? O imperativo afirmativo, ele tem algumas pessoas que nós trabalhamos o presente do indicativo, algumas irregularidades específicas,
e o negativo é a mesma conjugação no presente subjuntivo. É igual. Eu digo no haga, no hagas, no haga, no hagamos, no hagais, no haga. Então, eu preciso ter domínio, automaticamente eu estou conjugando não só o presente subjuntivo, mas ao colocar um verbo de negação, um advérbio de negação na frente, eu faço com que esse tempo se torne imperativo negativo. Combinado, pessoal? Então, por hoje é só. Uma aula muito simples. Façam as atividades aí da apostila de vocês. Tirem dúvidas se forem preciso. Mas eu acho que não tem erro, né? Um super beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Hasta luego!